Aqui, professora Tamires, com mais uma aula aí para os sextos anos. Nós vamos dar continuidade ao assunto sobre hidrosfera, que iniciamos na semana passada, e hoje nós vamos falar sobre as águas oceânicas, né? Então, inicialmente, hidrosfera, só para a gente relembrar, é a camada de água do nosso planeta. Então, refere-se a tudo que for água no nosso planeta, como nós já vimos. Então, hoje nós vamos falar sobre a parte da água do planeta que fica no oceano, né? São as águas oceânicas. Então, primeiramente, os oceanos é a parte do nosso planeta onde a água é salgada, né? A maior parte do nosso planeta, nós vimos já na aula passada que a maior parte da água do nosso planeta, ela é salgada, né? 1% só é de água doce. A maior parte é salgada. Então, toda essa água salgada do nosso planeta que envolve, que estão aqui, ó, ao entorno dos continentes, nós chamamos de oceanos, certo? Então, a diferença primeiro entre mar e oceano. Mar são as águas salgadas que banham os continentes. Essas águas recebem diretamente a influência terrestre que modifica a composição das substâncias nela dissolvidas, altera as suas propriedades e os seus movimentos. Então, mar nada mais é do que toda a água do planeta Terra que está aqui, ó, bem pertinho dos continentes. Tá? Toda essa água que está aqui em volta dos continentes é mais conhecida como praia. Percebam aqui embaixo, ó, na figura aqui de baixo, essa parte do oceano que encosta nas nossas terras, que encosta no continente, é o que a gente chama de mar. Então, ela não é muito profunda e ela sofre influência terrestre, né? Ela sofre influência da Terra, porque quando ela toca no planeta Terra, quando ela toca nessa faixa terrestre, ela carrega com ela lixo das pessoas que deixam, ela carrega sedimentos de areia, ela carrega sedimentos de rochas, né? É nessa faixa litorânea que a maioria das vezes acontece as pescas, que acontece as poluições no mar. Então, tudo isso altera a água dessa região, né? Altera as propriedades da água, altera os seus movimentos, enfim. Então, por estar muito próximo do continente, por estar muito próximo de onde a gente fica, o mar é também conhecido como praia. Já os oceanos são as águas salgadas afastadas da costa e, portanto, não influenciadas diretamente pela terra, mantendo as suas propriedades e a concentração das substâncias nela dissolvidas. Então, como vocês podem ver aqui, ó, o oceano, então, já é a parte mais afastada. Toda essa parte azul que vocês estão vendo aqui, ó, são os oceanos, né? Então, o mar, que é essa parte que toca o continente, pertence ao oceano. Tá? Só é diferente porque ele está mais próximo, ele toca o continente, então ele é influenciado por isso, mas pertence ao oceano. E a parte mais profunda, que está ao fundo do mar, como a gente diz assim, é o que nós chamamos de oceano. Então, nós temos, como vocês podem ver aqui, o Oceano Pacífico, o Oceano Atlântico, o Oceano Índico e o Oceano Glacial Ártico e Antártico, né? O Oceano Atlântico, como vocês podem ver aqui, ó, é justamente o oceano, né? É a porção de água que toca no Brasil. O Brasil está aqui aproximadamente. Então, nosso país é banhado pelo Oceano Atlântico. Fora ele, nós temos ainda o Oceano Pacífico, o Oceano Índico e os oceanos glaciais,
Ártico e Antártico. O mar como fonte de riquezas, né? Então, qual é a importância da água, do mar, dos oceanos para nós, para o planeta? Nós vimos lá na aula da semana passada que a água é muito importante para nosso consumo, para a produção de alimentos. Nós vimos que ela é importante para a produção de energia elétrica, para a pesca, meio de transporte. Então, aí também nós podemos tirar dessas riquezas a água do mar, né? Para que a água dos oceanos elas são importantes, né? Como elas são usadas, como elas são exploradas. Então, nós temos aqui algumas formas de uso da água do mar. Primeiramente, pesca, né? O mar é muito utilizado para a pesca, seja ela pesca industrial, predatória ou a aquicultura, tá? Pesca industrial é essa que vocês estão vendo aqui, né? A pesca que é feita em grande quantidade para ser industrializada e vendida, exportada, né? Essa pesca industrial, muitas vezes, ou na maioria das vezes, ela se torna uma pesca predatória, né? Porque as empresas, elas acabam não respeitando o tempo de reprodução dos peixes. É necessário que aguarde um tempo para que os peixes possam se reproduzir, crescer, para que dessa forma possam ser pescados, mas a indústria, na maioria das vezes, elas não respeitam esse tempo, então a pesca aí se torna predatória. Em contrapartida, existe a pesca que é feita através da aquicultura, né? A aquicultura, ela é aquela pesca onde os peixes e demais animais marinhos, camarões, crustáceos, enfim, eles são criados em cativeiros, né? São criados em grandes tanques. Muitas vezes esses cativeiros ficam dentro do próprio mar e ali é respeitado todo o tempo de reprodução para que dali eles possam retirar o produto final, que é a pesca. Então, a aquicultura é uma alternativa para diminuir o efeito da pesca predatória, tá? Mas, de uma maneira geral, uma fonte de riqueza que a gente pode extrair do mar é a pesca. Muitos países têm a pesca como uma grande e importante fonte de riqueza e exportam bastante pescados para outros países. O mar também é muito utilizado como meio de transporte. Aqui eu estou mostrando o navio como meio de transporte, porque quando uma mercadoria sai de um país para outro, dependendo do tamanho da carga, não pode ser transportada de avião. E aí, para atravessar o oceano, só o navio consegue transportar. Então, é muito grande e é muito forte o uso de barcos e navios como meio de transporte industrial e também como meio de transporte de pessoas. E ainda temos aqui embaixo uma outra fonte de riqueza que é retirada do mar, ou dos oceanos, né? Que é a exploração de petróleo e gás natural. A maior parte das reservas de petróleo, que é a matéria-prima, né, o óleo retirado usado para fazer os combustíveis, a gasolina e o gás. A maior parte desse petróleo, ele está armazenado no fundo dos oceanos. Então, é colocado aí as plataformas, que são essas construções aqui, vamos dizer assim, lá em alto mar, e essas plataformas, elas possuem equipamentos que conseguem chegar até o fundo dos oceanos para fazer a extração de petróleo e gás natural. Então, como a maior parte do petróleo está armazenado no fundo do mar, aí o mar se torna uma fonte de riqueza também, né, para a produção de combustíveis.
Só que aí nós temos um problema com a exploração dessas riquezas aí, a exploração da pesca, a exploração do petróleo, o transporte marítimo, tudo isso ela provoca, de certa forma, poluição das águas oceânicas, né? A gente tá vendo aí algumas imagens que mostram algumas formas de poluição da água oceânica, né? Nós temos aqui os esgotos, tanto ele doméstico, né, esse esgoto que sai da nossa casa, como os esgotos industriais, eles são levados para o mar através dos rios. Primeiro eles são despejados nos rios e dos rios eles caminham, eles chegam até o mar, né? Então os esgotos eles são os esgotos domésticos e industrial, eles são um dos maiores poluentes das águas oceânicas, né? Em seguida, nós temos aí também os vazamentos de petróleo. Como a gente viu anteriormente, na extração de petróleo que é feito em alto mar, pode acontecer vazamentos e acontecem, né? Vazamentos de petróleo, e aí esse petróleo, a água não se mistura com óleo. Então, o petróleo ele não se dissolve, ele fica na superfície da água contaminando a água, contaminando as algas, contaminando os peixes, enfim, toda a vida marinha. Fora os vazamentos de petróleo, a gente ainda tem o risco dos vazamentos dos combustíveis que abastecem os navios, né? Como os navios eles passam muito tempo em alto mar, carregando as mercadorias, então pode acontecer também esses vazamentos de combustível do navio, fora a poluição que o próprio ser humano causa, né? Quando está aí jogando lixo na beira da praia, esse lixo ele é recolhido, a água do mar vem, bate na areia e leva esse lixo para dentro do mar. Então nós temos ainda essa forma de poluição, o lixo que o próprio ser humano descarta indevidamente aí nas praias, provocando também o agravamento da poluição das águas oceânicas. Por hoje é só. Até a próxima aula e um bom feriado para vocês.